Está no ar mais um Boletim Coppola News, o canal de cortes mais visto do YouTube. Eu sou Márcio Andrade e no vídeo de hoje você vai ver mais um debate entre o Caio Coppola e um petista qualquer. E você já viu o Caio Coppola pistola? Pois é, nesse debate ele tá pistola, sobrou pro STF quase todo. Alexandre de Moraes como alvo principal ali do Caio Coppola, detonou Alexandre de Moraes. Você vai ver isso e muito mais no vídeo de hoje. Portanto, se inscreva no canal, deixa o seu comentário e deixa também o seu like. Se liga aí! Um comitê da Câmara dos Estados Unidos aprovou um projeto que pode barrar o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, de entrar no país. O texto ainda precisa ser votado pelo plenário. O projeto torna autoridades estrangeiras inadmissíveis e deportáveis dos Estados Unidos caso elas violem a primeira emenda da Constituição americana, que garante a liberdade de expressão. Os parlamentares citam as ordens de Moraes para que empresas norte-americanas suspendam ou removam perfis em redes sociais de residentes dos Estados Unidos. O embate mais recente trata da plataforma de vídeos Rumble. Moraes pediu para que a empresa bloqueasse o perfil do blogueiro Alan dos Santos, que é foragido da justiça brasileira e atualmente reside nos Estados Unidos. Sem citar o caso, um perfil associado ao governo Trump escreveu nas redes sociais que o respeito à soberania é uma via de mão dupla e que a determinação para que usuários tenham as contas suspensas é incompatível com os valores democráticos. Sobre a publicação, o governo brasileiro disse que rejeita qualquer tentativa de politizar decisões judiciais. Agora a gente vai ao debate, começando hoje pelo Coppola. Olha, Coppola, muitos críticos do ministro Alexandre de Moraes aqui no Brasil comemoraram essa decisão pelo comitê nos Estados Unidos, porque é uma forma de barrar, de proibir o ministro que tem criado complicações, dado decisões polêmicas aqui no país para eles, é uma forma de barrá-lo em algum sentido, né? Não vai atrapalhar em nada o seu trabalho aqui no Brasil, mas vai dificultar a entrada dele nos Estados Unidos. Na sua avaliação, tentar barrar Moraes nos Estados Unidos afeta a relação do país com o Brasil? Boa noite. Olá, Basília. Olá, doutor Vitor. Saudações à nossa audiência. Bom, ao que tudo indica, o ministro Alexandre de Moraes ele já pode dar tchau para o Mickey, para o dólar, quiçá para o sistema financeiro internacional. E dessa vez não adianta criar inquéritos sem fim, escolher os alvos da sua investigação ou usar a criatividade para produzir provas contra os seus críticos. Dessa vez, não dá para prender o Elon Musk preventivamente, não dá para ameaçar a família do bilionário e arrancar dele uma delação premiada para implicar o Donald Trump numa narrativa de tentativa de golpe de Estado. Quem que vai acreditar que o Trump, por exemplo, autorizou o envenenamento do Biden e ainda por cima é o líder de uma organização criminosa armada? Então, também não dá para declarar que a lei americana é inconstitucional, nem alegar que o Congresso eleito dos Estados Unidos é antidemocrático. Não dá para remover as redes sociais dos parlamentares americanos e também não dá para censurar as plataformas e veículos de imprensa internacionais que critiquem os ministros supremos da nossa justiça brasileira. Simplesmente não dá mais. Nessa guerra do STF por poder, as armas de ontem não servem mais para as batalhas de hoje. Bom, os Estados Unidos da América, berço da democracia presidencialista, farol das liberdades individuais, já sinalizou que vai punir, dentro da sua jurisdição, conforme a lei da sua terra, as autoridades estrangeiras que violarem os direitos de empresas e cidadãos americanos ou de residentes nos Estados Unidos. Em outras palavras, um juiz que arbitrariamente abuse do seu poder e do poder do Estado para censurar, para multar, para constranger pessoas físicas ou jurídicas ilegalmente, vai sofrer consequências jurídicas. E a julgar pelas notícias dessa semana, Basília, esse parece ser um entendimento consensual do judiciário, do legislativo e do executivo lá nos Estados Unidos. Vamos começar aqui pelo judiciário. CNN Brasil, 25 de fevereiro, ontem, Trump Media e Rumble, que são empresas aí de plataformas de rede social, não precisam seguir ordens de Moraes nos Estados Unidos. Nesse caso aqui, o tribunal não reconheceu a jurisdição do STF sobre essas plataformas e sobre os seus produtores de conteúdo, na verdade, os produtores de conteúdo americanos, e enfatizou que as notificações das partes feitas pelo ministro Alexandre de Moraes são nulas,
porque elas não seguem parâmetros acordados pelo Brasil em convenções internacionais e tratados bilaterais. Nada de ficar citando as partes ou intimando gente por rede social ou por e-mail, isso daí não existe. Vamos agora para o Poder Legislativo, que é outra manchete da CNN Brasil de hoje, 26 de fevereiro. O Comitê da Câmara dos Estados Unidos aprova projeto que pode barrar Moraes no país. Por quê? O projeto aprovado tornaria as autoridades estrangeiras que violassem os direitos da primeira emenda de liberdade de expressão inadmissíveis e deportáveis dos Estados Unidos. A previsão é que esse projeto de lei, conhecido aí como Sem Censores em Nossas Fronteiras, seja aprovado no Congresso americano e tão logo isso ocorra, a expectativa é que o Alexandre de Moraes, os ministros do STF, os delegados da Polícia Federal e todas as outras autoridades envolvidas no escândalo da suspensão do X e das contas em rede social de jornalistas, de influenciadores, de empresários com domicílio nos Estados Unidos sejam proibidos de pisar na terra do tio Sam. Mas, finalmente, o Alexandre de Moraes também está sujeito ao juízo do Poder Executivo americano, que é liderado pelo Donald Trump e muito influenciado pelo Elon Musk. Esse último, a principal vítima da censura promovida pelo Alexandre de Moraes, que tirou aí a plataforma X do ar por mais de um mês e impôs multas multimilionárias às empresas do senhor Musk. Pois bem, congressistas americanos já solicitaram formalmente ao governo Trump a imposição das chamadas sanções Magnitsky contra o senhor Alexandre de Moraes por prática de censura, perseguição política e ameaça à soberania americana. Essa lei Magnitsky ela é aplicada na defesa dos direitos humanos, direitos como liberdade de expressão, como devido processo legal, e incluem aí uma série de penalidades econômicas, conhecidas inclusive como pena de morte financeira. Isso porque elas incluem restrições a movimentações bancárias. Isso faz tudo parte de um sistema global de pagamentos, que envolve até instituições brasileiras. Hoje, o Departamento de Estado americano publicou nas suas redes um recado muito claro ao judiciário brasileiro, repudiando o bloqueio de acesso a informações, o cerceamento do direito de defesa e a censura supostamente praticadas por Alexandre de Moraes e pelo STF. E respondendo aqui objetivamente a pergunta em questão, a relação com o Brasil ela só vai ser afetada se o governo Lula desrespeitar a soberania americana, comprar a briga do STF e endossar essa suposta violação de direitos humanos promovidas pelos ministros do Supremo. E aqui é preciso deixar claro, essa é uma escolha política que pode, aos olhos do governo americano, vincular ainda mais a figura do Lula à figura do Alexandre de Moraes e assim sujeitar as autoridades do governo petista às mesmas punições que provavelmente vão ser impostas às autoridades do STF. Vitor, a nota publicada agora à noite pelo governo brasileiro não fala de Moraes, fala de decisões dos Estados Unidos que afrontam, tratam de decisões e de autoridades brasileiras. Mas, enfim, é disso que eles estão falando. Na sua avaliação, tentar barrar Moraes nos Estados Unidos afeta a relação com o Brasil? Boa noite. Olá, Basília. Olá, Caio. Saudações aos nossos telespectadores. Primeiro, eu queria fazer um registro enquanto advogado e cidadão. Eu fico muito feliz e honrado de ter no Supremo Tribunal Federal um ministro que prefira, eventualmente, defender a democracia e deixar de visitar o Mickey. Para o país, para as instituições, para o Estado brasileiro, para a soberania brasileira, essa certamente é a única escolha a ser feita neste caso, defender a democracia. Basília, o que nós estamos vivendo é uma aberração. Nós estamos assistindo nos últimos dias empresas de tecnologias aliadas do governo Trump e também alinhadas ideologicamente. São empresas que hoje representam a extrema-direita, agora com o apoio de alguns parlamentares republicanos no Congresso Nacional, tentando constranger o Supremo Tribunal Federal e o Brasil. O que essas empresas estão tentando é sabotar a soberania brasileira. É importante que se diga isso para que uma empresa de tecnologia não venha querer ditar as ordens no Brasil. O ministro Alexandre de Moraes está sendo perseguido por estar conduzindo uma investigação e um processo que defendeu a democracia brasileira. Os fatos que agora tentam utilizá-los para persegui-lo, na verdade, é a exata função do seu dever.
O ministro, quando decide condenando, e aqui é bom que se diga, tem um condenado foragido do Brasil que recebeu uma sanção do ministro do Supremo Tribunal Federal. E por conta de um alinhamento ideológico, causou todo esse alvoroço e essa perseguição ao ministro Alexandre de Moraes. Portanto, os Estados Unidos têm uma relação histórica e sóbria com o Estado brasileiro. E será lamentável para toda essa diplomacia, para toda essa história, inclusive de relação comercial com o interesse de ambos os países, se os Estados Unidos abraçarem uma pauta extremista e comprometer a relação com o Brasil. E é muito curioso, né, porque a gente está vivendo um momento em que os Estados Unidos está abrigando pessoas que atentaram contra a democracia brasileira, que alimentam a máquina de mentiras, mas ao mesmo tempo está deportando trabalhadores dos Estados Unidos. Ou seja, qual que é o recado para a sociedade? Aqueles que são extremistas e pensam como nós protegemos. Já aqueles que estão aqui para trabalhar, a gente deporta. Por fim, me causa surpresa a estratégia que o entorno do ex-presidente Bolsonaro tem se utilizado nesse momento. O ex-presidente Bolsonaro foi denunciado, tem como relator do eventual processo o ministro Alexandre de Moraes. E o que o seu entorno tem feito desde então? Tem buscado países em que os organismos internacionais, sobretudo aqueles que representam as instituições democráticas, têm criticado. Eles têm buscado países que são alvos de críticas por terem regimes autoritários e, ao mesmo tempo, tentam construir medidas no Congresso Nacional para constranger o ministro Alexandre de Moraes. Então, ou o ex-presidente Bolsonaro prestigia a democracia e não apoia esse tipo de iniciativa, ou, de fato, ele tem uma índole autoritária e, por isso, tem buscado países autoritários e tem buscado constranger o ministro Alexandre de Moraes também com medidas autoritárias. Bom, existem algumas coisas aqui no Brasil que não fazem muito sentido, né? Aliás, várias coisas, muitas coisas não fazem sentido aqui no nosso país. Bom, e uma dessas coisas que eu andei observando agora com essa questão do julgamento aí do Bolsonaro, prende o Bolsonaro, solta o Bolsonaro, enfim, uma confusão toda, doida, né? É golpe, pessoas presas, enfim, uma série de questões. Mas o que eu queria comentar nesse vídeo é a questão da implementação do Poder Judiciário, né? Principalmente ali da cúpula, né? Ali do STF, que é o que detém o maior poder em toda a estrutura do sistema judiciário brasileiro. Então, como que é implementado essa questão aí do STF, né? Vamos para a coisa prática, né? Como que é escolhido um ministro para o Supremo, né? Um ministro do STF. Esse ministro, ele é escolhido, veja bem como não faz sentido o negócio, né? Esse ministro, ele é escolhido pelo presidente da República, né? Ele é indicado para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, pelo presidente da República. Ele é indicado pelo presidente da República. Esse presidente da República deveria indicar essa pessoa ou esse futuro ministro, né, dentro de uma tal de lista tríplice. Tá, o ideal é que seja da lista tríplice. Porém, por algum motivo, o presidente da República, ele também pode indicar o ministro fora da lista tríplice. Pois bem, tanto o Bolsonaro quanto o Lula indicaram ministros para o Supremo fora da lista tríplice. Pois bem, a indicação
desse ministro, desse futuro ministro, tem que passar por uma sabatina. Essa sabatina é feita no Senado. Então, o Senado vai lá sabatinar aquela pessoa que irá ocupar o cargo de ministro da República, de ministro do Supremo Tribunal Federal, do STF, indicado pelo presidente da República e sabatinado pelo Senado. O Senado vai lá e dá o aval. Pronto, está aprovado, vai ocupar o cargo. Pois bem, este ministro que acabou de ser indicado pelo presidente da República e sabatinado pelo Senado, ou seja, o Senado dá um selo de garantia ali de que esse ministro tem todas as prerrogativas para ocupar o cargo. Então o Senado dá o aval, aprova o ministro. Este mesmo ministro irá, no futuro, julgar processos, tanto do presidente da República, que indicou o próprio, e também processos dos senadores, do próprio Senado, no geral. Então, não faz o menor sentido esse sistema, como está sendo implementado hoje. Muito provavelmente desde sempre foi assim, talvez, não sei, enfim, se houve mudança ou se não houve. Mas é assim que acontece hoje. Eu acho que não houve mudança, né? Mas é assim que acontece hoje e eu não vejo sentido em absoluto em relação a isso. Porque, sendo assim, nenhum daqueles ministros ali, né? Porque, imagine, todos foram indicados por presidentes. Presidente de esquerda ou presidente de direita. Foram indicados por presidentes. Então, Bolsonaro indicou, Lula indicou, Dilma indicou. Então, o que acontece é que muitos ali foram indicados pela galera do PT, ou seja, de esquerda. Imagine você quando esses juízes estiverem com processos ali do Lula ou quando era Dilma, enfim, de alguém de esquerda, como que eles vão julgar? Vão julgar com imparcialidade? Será? Fica aí um questionamento. A mesma coisa com relação à indicação por parte da direita. Porque tem 2 juízes lá que foram indicados também pelo Bolsonaro, o André Mendonça e o Cássio Nunes. Então, como que fica isso? Você consegue perceber que o sistema que foi implementado é um sistema que não faz sentido? O sistema de escolha do ministro não faz nenhum sentido? É um sistema onde cabe coisas que não vão ajudar de forma alguma a sociedade, o povo brasileiro. Pelo contrário, faz atrapalhar, justamente porque tem esse entrave de jogo de interesses, justamente porque a justiça, que deveria ser cega, deveria ser para todos igualitariamente, não vai ser, justamente por conta disso que eu acabei de falar. Então, o ideal seria o quê?
seria modificar o sistema de indicação de ministro. Uma das coisas, uma coisa pequena que deveria ser mudado, pequena no sentido de em relação a toda a bagunça que existe, né? Então, esse fator que é extremamente importante deveria ser mudado com absoluta urgência. E ninguém se move para isso. Quando tentaram fazer, não conseguiram, justamente por conta de jogo de interesse. Como é que o país vai para frente assim? Não tem como, infelizmente não tem como. Então o que nos resta é simplesmente olhar para essa pataquada toda, fazer cara de paisagem e dar risada, né? Porque chorar eu não vou, por que eu vou chorar? Eu vou fazer cara de paisagem e vou rir. Fazer o quê? É o que temos para hoje, para nos divertir. Se inscreva no canal, deixe o seu comentário, deixa também o seu like. Até breve.